Dando continuidade à nossa quarta maratona de pós-graduação da Uninter, eu sou o professor Alex Rocha e sou coordenador dos cursos de pós-graduação na área de tecnologia da informação. Também temos aqui o professor André, que é professor tutor dos cursos de pós-graduação em tecnologia da informação e que hoje falará sobre um assunto muito interessante, que são cidades ubíquas e o que elas têm a ver com cidades educadoras e que transformam. Professor André, por favor. Bom, inicialmente eu agradeço ao professor Alex por toda a apresentação da nossa equipe, né? A gente trabalha em conjunto aqui, juntamente com a coordenação, né, dos cursos. E cidades ubíquas, elas são um conceito muito interessante de tecnologias digitais integradas e tem tudo a ver com o que é educação. Na verdade, a excelência em educação, né? No caso, que traz essas propostas dentro das tecnologias digitais. Então, inicialmente, vou pedir para o professor Alex nos mostrar pelos slides ali o conceito de ubiquidade. O que seria ubiquidade? Para a gente tentar saber um pouco mais sobre o que são as cidades ubíquas. Ok, então vamos lá, que nós vamos mostrar agora o que são as cidades ubíquas. Basicamente, o conceito de ubiquidade ele tem a ver com onipresença. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar desse termo, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, as cidades ubíquas, é um conceito criado a partir do modelo de cidades altamente integradas tecnologicamente, como a gente citou anteriormente, né? E essa questão de estar em todos os lugares ao mesmo tempo tem a ver com a internet, né? Com as redes de alta velocidade que a gente tem hoje em dia, né? Principalmente com a entrada do 5G, aí que já está disponível nas principais cidades brasileiras nos dias de hoje. Dando sequência aqui à nossa apresentação, professor Alex, por gentileza. Então, as cidades ubíquas, o que é essa integração que elas possuem dentro dessas cidades, né? Então, elas são integradas por diversos tipos de tecnologias, como inteligência artificial, como realidade aumentada, realidade virtual, a computação em nuvem, né, cujo termo está ali descrito como cloud computing, em inglês, e também, especialmente, pela internet das coisas, cujo termo é definido como Internet of Things, ou IoT, né? E a gente vai conhecer um pouco mais aqui sobre o modelo de Songdo, né? Vocês vão verificar aqui na sequência, que a internet das coisas, ela dita o ritmo da cidade, né? Então a gente vai falar um pouco mais na sequência sobre isso. Então, por gentileza, professor Alex, dando sequência, vamos saber o que é o conceito de internet das coisas, né? Então, ela é um avanço no sentido tecnológico, né? Pois disponibilizou um conceito em que objetos da vida cotidiana estão conectados à internet, né? Agindo de modo inteligente e sensorial. E como que isso funciona, na verdade? Ele mistura alta tecnologia com eletrônica, né, e linguagem de programação avançada, né? Então, hoje em dia nós temos diversos eletrodomésticos que são comercializados aí, em diversas cidades aí pelo Brasil, pelo mundo, afinal, né? Nós temos geladeiras inteligentes, nós temos carros autônomos, né? Então, todos esses equipamentos, em geral, eles são dotados de sensores, cujos sensores eles são ativados por uma linguagem de programação enviado por comandos enviados para uma placa que a gente pode conhecer aí por comumente chamadas de Arduino ou Raspberry Pi, né? As mais comuns, as mais populares hoje em dia, as quais qualquer um pode ter acesso. São hardware livres que você pode baixar pela internet, fazer download de diversos modelos para fazer conexão com a internet das coisas, né? Então, explicando de uma forma bem simplificada, a internet das coisas ela pode ser executada dessa forma. Mas, obviamente, que modelos mais avançados não se utilizam desse tipo de hardware, né? Como eu citei anteriormente aqui, que é o Raspberry Pi e a placa Arduino, né? Então, são mais aprimorados esses modelos, né? Mas dando sequência aqui, vamos explicar um pouco mais através dos nossos slides. Então, esse termo ele foi criado
década de 90, né? Mais especificamente em 99, por um pesquisador e um teórico chamado Kevin Ashton. Ele foi cofundador e diretor executivo da Auto ID Center. E durante um evento para a empresa Procter & Gamble, que ele estava fazendo uma apresentação, né? Ele buscou causar um impacto positivo junto aos executivos presentes nesta palestra, colocando no título de sua apresentação a expressão Internet das Coisas, né? Mas, basicamente, essa palestra tinha a ver com outro tipo de sensores, que são as etiquetas inteligentes, que a gente vai conhecer a partir de agora, denominadas pela nomenclatura RFID. Isso é muito comum, essas RFIDs, quando a gente entra, principalmente em lojas de departamentos, né, quando você olha uma loja de departamento de vestuário, por exemplo, e você olha aquelas etiquetas cromadas por dentro de uma roupa, por dentro de uma camiseta, por dentro de uma calça, ali que se você passar diante daquele portal que tem na entrada ali ou da saída, ele automaticamente apita, né? Então, é tudo ativado por sensores, né? Antifurto, nesse caso, né? Então, de uma forma simplificada, a gente pode citar o conceito de RFID nesse sentido, com este exemplo, né? Dando sequência aqui, não pode colocar no mesmo slide ali, professor? Só... Então, conforme eu citei anteriormente, né? Ela propunha um modelo de tecnologia RFID utilizado no rastreio de produtos, que obviamente não é só no ramo de vestuário que é utilizado. A gente vê ali, por exemplo, um desenho de um armazém, né? Nesses grandes armazéns, nesses grandes centros de distribuição, para controle dos produtos, entrada e saída desses produtos, são utilizados dessa tecnologia por RFID, né? Que é muito eficiente para monitoramento, para controle, exatamente como eu citei anteriormente. Então, peço a gentileza, professor. Na verdade, esse conceito da internet das coisas, ele teve início um pouco antes de 1999, né, na década de 90. Só que ele não foi popularizado com essa denominação de internet das coisas. Na verdade, o primeiro experimento foi uma torradeira acionada por computador utilizando o protocolo de rede TCP/IP, que hoje em dia é muito comum a gente utilizar isso na internet, né? Essa ativação, esse modelo ativado dessa torradeira, ele foi concebido por um pesquisador chamado John Ronke, né? Então ali tem uma foto dele, a gente pode ver, um modelo bem obsoleto, diante das possibilidades tecnológicas que a gente possui nos dias de hoje, mas que deu início a toda essa profusão de pesquisas cujos resultados a gente pode conhecer a partir de hoje, né? A partir de todos esses eletrodomésticos, dos veículos autônomos, das casas, as smart homes, né, que a gente vai falar a seguir. Então, e tudo isso deu início a partir desse experimento efetuado pelo pesquisador John Ronke, né? Então, dando sequência aqui, professor Alex. Aqui como funciona o modelo de uma arquitetura IoT, né? Então, a gente tem ali a questão do elemento percepção e atuação, um elemento de rede e um elemento de aplicação. Então, através desse modelo arquitetônico, é constituído um modelo IoT, né? Então, você tem um equipamento no qual você quer efetuar todo esse conceito, quer aplicar esse conceito de internet das coisas. Nós temos ali a questão da rede, né? Qual a rede que será utilizada, se é uma rede de longo alcance, se é uma rede de médio alcance ou de curto alcance, né? Na verdade, nós podemos citar como exemplo dessas redes, no caso de curto alcance seria o Bluetooth, né? De alto alcance seria o Wi-Fi, né? Então, são todos esses modelos. Se a gente citar, por exemplo, o modelo de uma geladeira inteligente, né? Ela possui esses 3 componentes, porque ela pode ser efetuada por comandos pelo celular mesmo, no qual você faz o download do aplicativo da marca dessa geladeira. Você pode dar comandos de ligar e desligar, você pode dar comandos de até efetuar compras no mercado que tenha essa compatibilidade de vendas, né, por meio de e-commerce, né, por meio de dispositivos móveis, né,
que hoje é muito comum a gente conhecer isso nos dias de hoje. E um dos outros componentes ali, para esse tipo de eletrodoméstico, como no caso da geladeira inteligente, é que ela pode enviar dados para instituições de pesquisa. Por exemplo, o quanto os consumidores desse determinado produto, que possuem geladeiras inteligentes, estão se alimentando bem, se alimentando mal, como que eles estão, qual o tipo de consumo, se estão consumindo muito tipo de gordura, muito tipo de leite, enfim, os exemplos são vários aqui, né? Então, para ter parâmetros, para ter indicativos de como o público em geral está se alimentando e como está a saúde da população. Então você vê que a concepção de um elemento, assim como no caso da geladeira inteligente, ela vai muito além simplesmente da tecnologia, né? Que é esse modo de ligar a geladeira, de como você vai efetuar os comandos à distância e tudo mais, e sim também porque ela produz impactos positivos na geração de relatórios, nesse envio de dados para institutos de pesquisa e tudo mais, né? Então, é interessante a gente citar esse exemplo como um exemplo muito inteligente nesse sentido. Então, dando sequência aqui, nós temos ali um modelo de uma geladeira inteligente, né? Uma senhora ali, acessando o painel digital, né? Dando um determinado comando. Então, hoje em dia é muito comum, tanto a geladeira como outros dispositivos eletrodomésticos aí, que a gente tem com esse tipo de funcionalidade. Agora, dando sequência, nós temos aqui, nesse caso, como já citei anteriormente, né, o componente de percepção e atuação é a geladeira, né, dotada de sensores. Então, ela detecta a escassez dos alimentos e tudo mais. O componente rede foi aquilo que eu falei, que é o tipo de conexão da internet sem fio, né? E o componente de aplicação, que é o gerenciador de produtos, conforme eu citei anteriormente, ali que verifica a quantidade, a análise dos hábitos alimentares e tudo mais, né? Então, só para reforçar isso, que é sempre importante. A internet das coisas hoje, ela pode ser utilizada em diversos campos de estudo aí, né? Nós temos a agropecuária, por exemplo, que nós temos sensores nas plantações. Hoje em dia nós temos drones com sensores que captam tudo o que está acontecendo nessa região ali das plantações. Nós temos, por exemplo, animais como bovinos ali que eles são dotados de coleiras, de sensores para rastrear o rebanho, para rastrear como está o metabolismo desses animais, histórico de vacinas e tudo mais. Então você vê que é muito funcional, né, isso. Hoje em dia na indústria dos pets, aí, né, que os animais de estimação, que eu também falei, que também podem ser utilizados, as coleiras inteligentes, para você fazer sempre a verificação das funções vitais destes animais, câmera acoplada, GPS. E na saúde humana, hoje em dia a gente tem o conceito de wearables, né? Então, são pulseiras, são relógios. É muito comum a gente encontrar hoje, pela internet mesmo, em compras, como grandes lojas, aí, como a Amazon, por exemplo, que estão vendendo esse tipo de dispositivo, na qual você consegue ali, ver quantos passos você dá por dia, outros fatores vitais, ali, nível de estresse, batimento cardíaco e tudo mais, né? E os veículos autônomos, como a gente citou anteriormente, né? Agora vamos para falar um pouquinho do que é essa cidade ubíqua. Agora que a gente conseguiu falar um pouco aí do que é o conceito de internet das coisas, né? Como que funciona, qual é a funcionalidade aí desses equipamentos, fica um pouco mais fácil a gente compreender esse conceito aplicado dentro de uma cidade. Então, por gentileza, professor Alex, vamos dar continuidade aqui. Songdo é uma cidade que fica na Coreia do Sul, né? Então, não por acaso, né, a gente sabe que os tigres asiáticos aí, eles são muito além muito além do tempo em questão tecnológica, né, em pesquisas tecnológicas de aplicação e tudo mais.
Então, mas a Songdo, na verdade, ela foi concebida como uma cidade experiência, né? Para ser aplicada posteriormente o mesmo conceito em outras cidades. Então, algumas curiosidades que a gente tem, o plano diretor ele foi elaborado por um famoso escritório de arquitetura, Com Pedersen, KPF, norte-americano. Outras empresas, como a americana Gale International, a coreana POSCO, o governo da cidade metropolitana de Incheon, a qual pertence Songdo, foram responsáveis pela implementação da infraestrutura avançada e de desenvolvimento das fases posteriores. E também, obviamente, houve uma participação de outras Big Techs, como a Cisco e a Microsoft, na construção da infraestrutura digital da cidade, além, é claro, de serviços de consultoria digital. O caso da Cisco, por exemplo, o maior exemplo disso que nós podemos citar é o centro de comando de Songdo, no qual nós temos todos as telas, os telões da tecnologia chamada telepresença, né, na qual você pode estar fazendo reuniões em tempo real, com internet de alta velocidade e com alta definição, né? Então, basicamente, é apenas um exemplo que a Cisco forneceu. Mas também questões de hardware e software diversas dessas outras Big Techs foram fornecidas, né, para a concepção do modelo desta cidade. Então, dando continuidade aqui na nossa sequência, uma cidade ubíqua também é chamada de Smart City, né? Um conceito muito comum, que, conforme a gente citou, né, ela fica localizada dentro da cidade de Incheon, tem uma população pequena, de 180 mil habitantes, segundo os dados de 2021. E a maior influência para a construção dessa cidade, para o projeto arquitetônico dela, foi com base em Nova York, né? Ela foi construída a partir do zero, né? É considerado hoje um dos maiores empreendimentos imobiliários público-privados do mundo e começou a sua construção a partir de 2003. Os primeiros moradores começaram a chegar em 2009, porém o projeto da cidade foi concluído em 2015. E é uma cidade que ela mistura, além de uma arquitetura moderna, conceitos avançados de tecnologia, mas também ela mistura muito verde, né? Ela é muito plana, fácil de se locomover de bicicleta. É considerado um paraíso para as famílias. E isso a gente pode, se a gente conseguir ver vídeos aí pelo YouTube, por outros canais, a gente vê que faz parte da cultura do asiático, né? Eles se locomoverem de bicicleta, que além de ser um hábito muito saudável, né, é uma questão cultural desses povos, né, que pode muito bem ser compartilhada para outros povos ao redor do mundo, né? Então, dando sequência aqui, é uma cidade considerada inovadora, né? A primeira cidade que criou estações de recarga para carros elétricos, que hoje estão espalhadas em diversas cidades do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? A gente vê aí marcas como a marca lá do Elon Musk, se proliferando aí pelo mundo, com carros elétricos, aí, com tecnologias consideradas verdes, né, de baixo consumo de combustível e tudo mais, né? Então, o conceito de carros elétricos depende desse tipo de estação para poder se locomover, né? Então, dentro dessa cidade de Songdo, todas as residências elas medem o consumo de eletricidade por minuto e projetam em um painel, né? Então, todas as pessoas têm acesso a esse tipo de informação, né? A cidade ela é tomada por câmeras que contabilizam quantos carros cruzaram a ponte que chega até a cidade. Isso é importante por causa do tráfego, né? Que é o tópico logo a seguir, né? Que ele é controlado por um centro de controle. Então, a população ela já sabe o momento ali que ela pode se locomover com mais tranquilidade, quando que ela vai enfrentar um trânsito mais pesado, o que hoje em dia é um problema das grandes cidades do mundo, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Principalmente nas grandes metrópoles, nas grandes capitais aqui do nosso país. E também uma particularidade de Songdo é que não é muito comum você encontrar caminhões de lixo se deslocando pela cidade, muito menos containers de lixo, né? Esses containers de lixo que a gente tem na frente dos nossos condomínios, né? Então, isso basicamente praticamente não existe dentro da cidade. E por que não existe? A gente vai falar
disso a partir do próximo slide agora. Né? A cidade ela dispõe de um sistema de reciclagem eficiente, né? Ela tem esse conceito ecológico, né? de limpeza também. Ela une a tecnologia com esses conceitos inovadores. Né? E ali tem uma foto do mecanismo, ele aspira os resíduos diretamente das cozinhas e os leva por meio de uma vasta rede subterrânea de túneis até o centro de processamento. Então, praticamente, o lixo é inexistente na cidade. Ela é uma cidade realmente muito limpa. Né? Então, o próximo slide que ele mostra o centro de controle de Songdo. Né? Ali você vê ali uma equipe disponibilizando e verificando, analisando todos esses dados, né? Enviando esses dados para outros departamentos de controle, de modo que a cidade realmente funcione, né? Funcione de uma forma, da forma mais assertiva possível. Né? Mas, porém, a gente faz um questionamento. Ter um centro de controle desse é bom ou é ruim? Né? Então, segundo aí um levantamento aí que foi feito recentemente, dentro dessa cidade, com pesquisas com os moradores, a resposta é que não é muito bom ter esse tipo de controle. Então, isso torna Songdo uma cidade perfeita? Definitivamente não. Não a torna uma cidade perfeita. Porque o modelo criado tornou-se excludente do ponto de vista artístico. Não existiam bares, museus, shows, etc. Porém, esse contexto está mudando. Eles já estão fazendo, já estão criando formas de... construindo novos museus, trazendo shows artísticos para a cidade, artistas estrangeiros e tudo mais. Mas mais importante do que isso, na verdade, é a questão dos dados, como eles estão sendo trabalhados. Muitos dados são enviados para o centro de controle. Isso se torna contraditório, né? Dados sensíveis da população estão sendo monitorados, estão sendo controlados por uma gama pequena de administradores da cidade. Né? Isso pode ser utilizado de forma negativa, de forma ruim. Né? Então, a gente já entra num outro contexto da cibersegurança. Né? Então, esses dados eles precisam ser protegidos e as pessoas não se sentem confortáveis de estarem enviando esses dados assim, a todo momento. Né? Então, tudo que você vai fazer, você vai efetuar uma compra, você vai chamar um Uber, você precisa de um atendimento de saúde, né? Você vai num restaurante, fazer uma compra numa loja inteligente, por exemplo, lá passa o seu cartão, tudo fica registrado, né? E tudo é enviado para o centro de controle. O seu carro, quando ele está trafegando em determinada via, ele está sendo monitorado por câmeras, esses dados também estão sendo enviados para um centro de controle. Então, é praticamente como se a população vivesse dentro de um reality show. Né? Então, é dessa forma que essa pesquisa trouxe esses resultados, né, da população que vive dentro de Songdo. Então, dando sequência aqui, voltando ali no slide só, professor, outras particularidades, né, em relação à cidade, é que os habitantes eles possuem muitas dificuldades em aceitar comunicação em outra língua que não seja a língua nativa, ou seja, o coreano. Né? O que isso quer dizer? Na concepção da cidade de Songdo, a ideia era tornar a cidade cosmopolita. Né? Então, sendo que a principal linguagem definida para comunicação entre os habitantes, entre os turistas e todas as pessoas que visitassem a cidade seria o inglês, né? A língua universal. Então, como a população teve todo esse tipo de dificuldade, as novas placas, os novos formatos de comunicação entre a população foram projetados em coreano mesmo para facilitar a comunicação da própria população. Então foi uma forma muito egoísta da administração de se pensar esse conceito, né, da cidade educadora. Então acabou modificando um pouco do projeto inicial. Né? Voltando aqui para o slide, vamos verificar. Songdo ela pode ser considerada uma cidade educadora? A resposta é sim. E por quê? Porque a gente já pode falar a princípio do que é a cultura asiática, né? A importância
que eles dão para a educação, né? Isso, de uma forma geral, assim, de uma forma genérica, isso já responderia a nossa pergunta, né? Mas Songdo foi criada com o lema de que educação é tudo ali dentro da cidade, né? Então, só voltando aqui para o slide, que a gente pode citar ali, para os sul-coreanos o mais importante é a educação, por isso a escola fica exatamente no meio da cidade. Então, para dar mais importância ainda, para as pessoas lembrarem, para ter dentro de um contexto simbólico, né, da importância do que é a educação. Essa escola, ela foi tão planejada, ela foi tão pensada e idealizada, que hoje ela se tornou referência para todo o país. E passados 10 anos, é a mais famosa e reconhecida do país. Em 2016, a primeira turma se formou e ingressou nas melhores universidades do mundo. Então, o que a gente pode concluir dentro desse modelo da cidade de Songdo como uma cidade ubíqua? É que a educação e a tecnologia, elas não vivem uma sem a outra, né? Uma depende da outra, né? Então, as tecnologias digitais, as concepções, todas dependem de uma pesquisa, todas dependem de aprimoramentos. Claro que nunca vão resolver os problemas do mundo, né? A gente sabe que as tecnologias também trazem problemas, conforme a gente viu olhando no próprio centro de controle da cidade, né? Que é contraditório com relação a como se trabalham esses dados da população, mas é muito importante a gente pensar e aprender também com os erros para, posteriormente, aprimorá-los e desenvolver melhores projetos, sabe, melhores ideias dentro desse conceito de aliança entre tecnologia e educação, né? Então, é muito importante trazer isso. A gente sabe que uma cidade ubíqua, muitas vezes ela é considerada uma cidade inteligente, mas nem sempre uma pode ser a outra, né? Existem muitas cidades inteligentes que não são ubíquas, não têm o mesmo conceito de Songdo. Por exemplo, aqui no Brasil, São Paulo é considerada uma cidade inteligente. Por quê? Porque ela propõe serviços adequados, serviços inteligentes para a população, determinados tipos de serviços específicos, né? Então, por causa disso, ela acaba recebendo uma definição de cidade inteligente. Curitiba também tem esta mesma honra, né, de receber o título de cidade inteligente, mas não são ubíquas, né? Então é importante a gente estabelecer essa diferenciação e dentro do que a gente conversou até agora sobre esse conceito de cidades ubíquas, o que fica realmente de aprendizado para a gente é que a tecnologia sempre está aliada com a educação, né? Então, por isso a importância da educação. Então, só finalizando aqui, o slide ele mostra o que a gente acabou de falar, né? A importância de tecnologia e educação, que é fundamental para o avanço da nossa sociedade. Agora eu passo a palavra para o nosso coordenador aqui, professor Alex Rocha. Então, pessoal, tivemos uma excelente conversa com o professor André e uma breve explicação, porque isso é um assunto que com certeza demanda muito mais estudo. E com isso, a gente identifica, né? Cidades que educam e transformam, elas estão intimamente ligadas com a tecnologia. Nós tivemos aí, há um tempo atrás, a pandemia, em que foi demonstrada a importância da tecnologia, da gente poder aprender e continuar nossos estudos e criando cada vez mais de forma remota, nos comunicando e desenvolvendo produtos, vacinas, benefícios para todo mundo. Então, está dito aí. Eu, na minha opinião, e acredito que o professor André também compartilhe, a tecnologia e as cidades que educam, ou a educação, estão ali uma junto da outra. Quanto melhor a tecnologia, mais fácil o acesso à nossa educação. Então, pessoal, hoje nós ficamos por aqui e, se Deus quiser, aguardamos vocês aí numa próxima maratona nossa. Obrigado. Obrigado.
Olá, estamos aqui para começar mais um tema dessa maratona da Uninter, né? Para quem está aqui desde cedo, para quem está chegando agora, nós vamos trabalhar o tema religião, ação social e cidades que educam. Meu nome é Thalita Cabral, eu sou coordenadora dos cursos de pós-graduação da área de serviço social na Uninter e eu estou aqui com os meus ilustres convidados, né, com a minha companheira de trabalho, a professora Natália, e com o professor Gilberto. Então, Natália, por favor, se apresente. Olá, sejam bem-vindos à quarta maratona da pós. Eu sou a professora Natália Hack, coordenadora dos cursos de Teologia e alguns cursos da Educação. E temos aqui o nosso convidado ilustre, o professor Gilberto. Professor, por favor, se apresente. Fale um pouquinho para a gente, né, do seu histórico, do seu currículo, por favor. Isso. Muito obrigado a Natália e também a Thalita, né, por esse convite de estar aqui com vocês para falar sobre esse tema tão importante. Então, eu sou o professor Gilberto, sou padre da Arquidiocese de Curitiba, eu já tenho 27 anos de padre e sou formado em teologia, formado em filosofia e formado em pedagogia. E tenho mestrado e doutorado na área de teologia moral, que eu fiz em Roma, né? E aí, para falar sobre esse tema, sobre a questão da educação, né, e das cidades educadoras e religião. Muito bacana. O professor veio aqui hoje para falar um pouquinho para a gente daquilo que a gente vem trazendo algumas inquietações, né? Porque muitas vezes quando a gente fala da ação social, quando a gente fala da religião, as pessoas pensam que é basicamente caridade, que não tem estrutura nenhuma, que não tem ali por trás uma equipe técnica. E não é verdade, né? Como a gente vai ver agora na fala do professor, a gente tem toda uma equipe que trabalha por trás, tem toda uma documentação necessária, tem toda uma abordagem muito profissional por trás de tudo isso, para que possa atender às demandas da sociedade, aos direitos humanos e também vem, então, né, em direção a esses objetivos das cidades que educam, né? Professor, fala um pouquinho para a gente, então, como que é essa estruturação da ação social dentro das religiões, né? No seu caso, ali dentro da Igreja Católica. Certo, Thalita, a gente tem que começar falando de que a educação sempre foi uma preocupação da igreja, né? Se a gente for lembrar, a gente vai ver que teve várias campanhas da fraternidade que abordava esse tema sobre a educação, né? Por quê? Porque quando se tem alguma dificuldade, quando se tem algum problema, então a campanha da fraternidade vai abordar um tema para fazer com que as pessoas reflitam sobre esse tema, né? Então, a igreja sempre se preocupou com isso, né? E depois também a gente tem que lembrar que em 2004, quando era ainda o Papa João Paulo II, ele lançou um documento pelo Pontifício Conselho de Justiça e Paz, o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, né? Que o aluno pode encontrar na internet, né? Esse compêndio, que é então, como se diz assim, um caminho que a igreja faz para que as pessoas aprofundem o tema da ação social, temas sociais que envolvem todos os tipos de assunto. E um deles é a educação, né? Então, para a gente começar falando que ali no compêndio vai falar sobre a questão, primeiramente, que é uma questão de dentro do direito à educação, né? Que está também na Declaração dos Direitos Humanos, né? De 49, né? E depois o compêndio vai colocar dentro da igreja também essa questão do direito à educação e do dever também da educação, que é também do Estado, né? Então está ali marcado também essa questão aí, né? E depois a gente vai ver também que é importante que é colocado ali uma questão assim, que trata dentro dos princípios da doutrina social da igreja. Não vou falar de todos, mas vou falar de alguns importantes. Então, um primeiro princípio que está colocado dentro da educação é a questão do bem comum, né? O bem comum é que
todos os cidadãos, todas as pessoas têm direito à educação. Tem direito e acesso à educação. Então, a igreja, ela vai, como podemos dizer assim, ela vai privilegiar, né, essa situação para tentar dizer que é importante para que uma cidade seja educadora, que ela se preocupe com a educação, como bem comum do cidadão que faz parte dessa sociedade. Então, aí a gente entra na questão que é esse princípio que está dentro da doutrina social da igreja. O princípio é esse aí do bem comum, que todo mundo tem direito, todo mundo tem acesso, é direito de cada um, né? E, claro, o dever do Estado, como eu falei, né? Então, é importante que a gente pense isso. Por quê? Porque aí sim a gente vai ver que tem cidades educadoras. Por quê? Porque está dentro daquela questão da Declaração dos Direitos Humanos Universais e também dentro do que a igreja prega, né, preza, que é a questão de acesso à educação como um bem comum, que dá uma dignidade, né, que dá uma evolução à pessoa, né? Então seria esse o primeiro ponto que a gente pode tratar sobre a educação, a religião e uma cidade educadora. Muito bacana, professor. E é interessante ver como na religião, assim como no serviço social, toda a ação que é realizada, ela tem por trás uma estrutura, tem as diretrizes, né, para direcionar o que está sendo realizado, né? Não é simplesmente assim, eu vi um problema social e eu vou chegar e vou fazer o que eu quero. Não é bem assim, né, professor? Você pode falar um pouquinho para a gente de como que funciona essa estruturação, a regulamentação? Então, nesse compêndio, vocês sabem o que é um compêndio, né? Qualquer livro, quando você vê lá compêndio de qualquer disciplina, ele vai colocar ali os pontos básicos daquele assunto. Então vai tratar de tudo, por exemplo, vai tratar do Estado, vai tratar da parte econômica. O compêndio da Igreja Católica vai tratar de tudo. Se vocês forem olhar isso, vai ter todos os assuntos que envolvem também as questões sociais. Estão todos ali. E, claro, como eu já falei, envolve a questão da parte social. Então, se a gente for olhar a história da doutrina social da igreja, claro que ela reporta lá para 1800 e quando um dos papas, porque é do magistério papal a doutrina social da igreja. Então, os papas, já desde o século XIX, já pensavam na doutrina social da igreja. Já pensavam nessa regulamentação das questões sociais, para que a igreja pudesse mostrar ao mundo que ela tem essa preocupação com os problemas que envolvem o ser humano, né? Então, por exemplo, você pegar um papa, que não me recordo o nome agora, mas lá em 1800 e pouco, qual que era a preocupação dele? Preocupação para que tivesse acesso dentro da sociedade algumas tribos, né, algumas castas da Índia, para que pudesse entrar na sociedade, para que pudesse ter acesso à cultura, né? Então essa foi a preocupação, para dizer que todo mundo tem direito, né? Então começou daí todas as coisas. E aí os papas começaram a escrever encíclicas, né? João 23, que deu então, podemos dizer assim, o estatuto da doutrina social da igreja, a partir da sua encíclica, né? Que fala sobre todos os problemas sociais de sua época, né? Que então, por exemplo, lá trata sobre a questão do trabalho, da Rerum Novarum, né? Então, a questão do trabalho, a questão, por exemplo, assim, dos povos, a questão da situação que estava passando naquela época, que era o comunismo que estava começando nos países ali, e o capitalismo. Então, a encíclica fala justamente para, podemos dizer assim, ir ao problema, né? Para tentar solucionar
O que a igreja pensa sobre isso e o que a igreja aconselha os cristãos a viverem na sociedade com tudo aquilo que está acontecendo, né? Professor, eu tenho uma curiosidade para saber sobre como que é feita essa inclusão da pessoa de volta na sociedade, né? O serviço social, com a igreja, como que é feita esse processo? Muito bem. Olha, é um processo que é um processo assim, bastante demorado em algumas circunstâncias, mas que é colocado aquela reflexão para aquela pessoa, para que ela volte àquela situação. E muitas vezes a doutrina social da igreja, ela tem esse sentido de fazer refletir sobre o problema, né? E fazer com que a pessoa pense que aquelas situações que está acontecendo em determinado momento da sociedade, pode estar indo contra o pensamento da igreja, como fizeram os papas em muitas encíclicas, né? Colocava, quando Paulo VI fala do progresso numa das encíclicas, por quê? Porque naquele tempo já se falava no progresso social, no progresso dos povos, né? Então, nesse sentido. Agora, é claro, a igreja ela vai fazer campanhas, não só a campanha da fraternidade, mas vai sempre orientar os seus fiéis para que realmente, se eles estão saindo fora daquele caminho social, que voltem àquele caminho social, né? Nesse sentido. Então, é um trabalho árduo, né? É um trabalho que realmente custa muito e que precisa de pessoas preparadas para isso. Mas uma coisa importante que é bom falar para vocês, e também para o aluno que está aí nos assistindo, né? O aluno, a aluna, que é o seguinte, que a igreja ela vai contar sobre os sinais dos tempos. Então, o que são esses sinais dos tempos? Porque a doutrina social da igreja ela vai orientar o fiel sobre os sinais dos tempos. O que são os sinais dos tempos? O acontecimento do agora, do aqui e agora, que a gente está vivendo. Então ela vai falar, então a gente tem que ficar de olho nesses sinais do tempo, dos sinais dos tempos que estão dando respostas, e que a gente precisa dar respostas a isso que está acontecendo, né? Então é importante quando se fala da doutrina social, ou também desses serviços sociais, ou dessa questão social dos segmentos da sociedade, é ver os sinais dos tempos. Por quê? Porque aí envolve o quê, né? Não sei se eu estou cortando vocês, né? Mas aí envolve o quê? Envolve o progresso dos povos, envolve o progresso da sociedade. Por quê? Porque a igreja tem que responder também àquele progresso que acontece na sociedade. Que não adianta a igreja estar pensando lá no século 18, 19, e a sociedade está no século 22, né? Então, a igreja tem que acompanhar também isso, né? E tem que ir explicando, elucidando os acontecimentos da sociedade que a gente vive o aqui e agora. Que bacana, professora. É muito interessante quando a gente vê essa parte da religião, né? E a gente consegue também aproximar das outras áreas, né? Porque, por exemplo, no serviço social, a gente não trata como sinais dos tempos, mas a gente trata como análise da conjuntura atual. Isso. Então, a gente consegue trazer ali os desdobramentos da questão social, né? E focar nisso. E como a Natália tinha perguntado a respeito da ressocialização, no serviço social a gente trabalha muito também a questão da socialização, né? Porque algumas parcelas da sociedade que a gente trabalha não tinham essa inserção social. Então a gente trabalha tanto a ressocialização quanto a socialização. E daí a gente vem de encontro com a questão dos direitos humanos, né? Sempre buscando dar condições sempre buscando favorecer para que as pessoas consigam ter os seus direitos garantidos. Professor, fala um pouquinho para a gente, então, como que funciona hoje a ação social dentro da igreja. É uma ação isolada? Vocês têm um planejamento? Tem algum regulamento que diz, por exemplo, tem que ter uma assistente social, uma psicóloga, uma equipe técnica para poder realizar essa ação social? Como que funciona?
Então, Thalita, Natália, na igreja, por exemplo, eu vejo pela Arquidiocese de Curitiba, né, que eu participo, né, que eu sou padre ali, né, e então tem a ação social ali. Então, tem uma assistente social e tem os programas sociais, né, que envolve não só partilha ou mesmo ajudar pessoas, mas também ir ao encontro daquele problema, né? Então, é nesse sentido que funcionam as ações sociais de dentro de uma igreja, de uma arquidiocese como Curitiba, ou de uma diocese, né? Que tem dioceses aí no Brasil também, no Paraná, aqui em São José dos Pinhais, né? E tem a ação social porque ela tem uma missão de olhar os problemas que acontecem naquela localidade, naquele lugar, ou na paróquia, naquela comunidade. Então, ele vai abordar todo um problema e tentar ver saídas, caminhos para que mude a situação, né? Então, é nesse sentido que funciona a ação social de uma diocese, de uma paróquia, né? Não é só, claro, também faz parte, né? Faz parte também arrecadar alimentos, arrecadar, por exemplo, assim, outros materiais, roupas, né? Campanhas de roupas, campanhas de alimentos, mas também a conscientização. Então, a paróquia, a igreja, a comunidade, tem que também conscientizar o fiel para que ele tenha essa questão de ajudar o irmão necessitado, o próximo necessitado. É bacana a gente ouvir disso, né, Nath? Sim. Porque daí a gente vê que a igreja ela vem também de encontro nessa questão de levar o conhecimento para as pessoas para que elas possam refletir sobre aquele problema que está sendo vivenciado na realidade dela. Então é bacana mostrar que a igreja também pode contribuir para que as pessoas por si só também consigam superar os seus problemas, isso né? Mesmo. E também não podemos esquecer que a igreja também traz ali o aconselhamento espiritual, né, professor? Que daí também vem trabalhar em conjunto, né? Não só o técnico, mas também o espiritual. Isso. Com certeza, né? Professor, e além do espiritual, vocês contam com alguma outra equipe, psicólogos, terapeutas, alguma outra equipe para ajudar vocês nesse processo, nessas campanhas? Certo. Ou vocês encaminham para outros lugares, ou a igreja tem um local? Olha, é próprio de cada paróquia isso, né? Tem paróquias aqui que tem um serviço de atendimento, né, para aconselhamento com um psicólogo, né? São várias paróquias aqui que você pode marcar um horário que tem um atendimento, né? Tem igrejas aqui que você vai lá, coloca com um profissional, psicólogo mesmo, ele faz aquele tratamento, faz aquele acompanhamento, isso. E também, veja, é importante ter um psicólogo também, e também um sociólogo, um serviço social, né? Por quê? Porque geralmente aquela pessoa que por exemplo, um morador de rua, ele precisa não só as coisas materiais, mas precisa também de um tratamento, né, nesse sentido, terapêutico, né, dizer assim. Por quê? Porque ele está acostumado com essa situação, e aí é claro que a igreja vai tentar ajudá-lo a sair daquela situação. Então é por isso que também tem pessoas que ajudam as pessoas que estão necessitadas e que fazem esse trabalho. Tenho um padre, que é meu colega também, fomos professores na mesma instituição juntos, o padre Parron. Ele faz um trabalho excelente aqui ali na Vila Torres, né? Ele tem uma casa de acolhida, ele vem as famílias, ele recebe materiais, recebe bens, doações. Então ele faz um trabalho social assim, de louvor, né? Na nossa sociedade, né? Então é nesse sentido que é preciso que também as pessoas ajudem, né? Que sejam esclarecidas para isso, né? Mas uma coisa que é importante falar também,
que muitas pessoas não entendem é que a igreja tem, dentro da doutrina social, ela fala sobre a opção preferencial pelos pobres. Tá? Então, isso é dizer que não é simplesmente alguém que falou que tem que ser assim, que temos que ver as pessoas que têm necessidades, ou que a gente não pode ter as coisas. Não, a gente tem que viver o reflexo de Cristo. Né? Porque é nesse sentido que a opção preferencial pelos pobres está em Cristo. Porque Cristo estava com os pobres, com os excluídos, né? Com aqueles necessitados. Então é nisso que entra a questão. Porque o pobre necessitado, ele precisa de ajuda. Né? E não só de bens materiais, mas de uma dignidade que ajude a crescer, ajude a sair daquela situação para ele crescer. Ah, que bacana, professor. É muito interessante a gente ver, né, que a igreja, ela pode, sim, fazer parte ali também da ação social, né, do serviço social, contribuir com o Estado, com a comunidade, para que juntos, né, a gente consiga, então, direcionar para a resolução dos problemas, né? Isso. Nath, fala um pouquinho qual que é essa relação, então, com os seus cursos, né? Nós estamos aqui na maratona da pós, né? Hoje você está coordenando quais cursos? São os cursos da área de teologia. Aproveitando o professor, que o padre, nós temos o curso de aconselhamento cristão e capelania, né? Então, docência do ensino religioso. Então, nós temos teorias e práticas religiosas. Então, são os cursos que a gente está trabalhando no momento. Tá? Então, assim, vem a calhar com a ação social, do serviço social e a igreja, né? Então, o nosso convidado aqui é o nosso padre. Ele Isso. também é professor aqui da instituição, né, professor? O senhor é também. professor de quais cursos? Então, sou professor do curso de Teologia, Doutrina Católica, e tenho uma disciplina na Filosofia também. Ai, que bacana. E daí então, né, eu trabalho com as pós-graduações na área social. A gente brinca que não é só do serviço social, né, porque a gente trabalha com vários cursos, né? Temos cursos na área dos direitos humanos, políticas públicas e sociedade, enfrentamento à violência. Então, são áreas bem vastas, né? E como vocês já sabem, né, aqui na Uninter a gente tem mais de 400 cursos de pós-graduação, né, em mais de 40 áreas. E com certeza um desses cursos pode ir aí de encontro com a sua necessidade profissional. Eu gostaria então de começar aqui os agradecimentos, né? É muito importante a gente trazer visões diferentes, né? A gente percebe que no serviço social a gente tem uma visão, na religião a gente tem outra, mas que as duas não precisam ser opostas, elas podem sim caminhar juntas, né? Quando a gente trabalha com o serviço social, a gente trabalha muito com as redes de apoio, né? Com a rede de atendimento, e sempre acontece da igreja local conseguir identificar alguma coisa que às vezes ali o conselheiro tutelar não identificou, ou que o próprio assistente social do CRAS, do CREAS não conseguiu identificar. Então, esse trabalho conjunto, ele só traz a agregar, né, para a comunidade. E aí, então, a gente caminhando no sentido das cidades que educam, né? A gente poder proporcionar para a comunidade como um todo que ela tenha esse acesso aos seus direitos, né? Porque não adianta a gente ter lá os documentos, as leis que falam dos direitos sociais, que falam dos direitos humanos, e a gente não propiciar que essas pessoas tenham acesso a eles. Então, a gente vai ficando por aqui. Peço que vocês acompanhem aí a nossa maratona. Quem vai ficar para o próximo tema, quem quer rever depois, que daí vai ficar gravado os nossos temas, fiquem à vontade, participem, deixem os seus comentários. Se ficou com alguma dúvida, pode mandar no chat para a gente, né? Que nós teremos o maior prazer em responder. Se eu e a professora Nath, a gente não souber alguma coisa, a gente passa para o professor nos auxiliar. Então, fiquem à vontade para participar com a gente, para convidar mais pessoas, para assistirem, se inscreverem, para depois receber também a certificação, né? Que às vezes acaba ajudando ali no processo da graduação, quem precisa de horas complementares, que daí a maratona também dá essa certificação para vocês. Verdade. Muito obrigada, professor, por ter aceito o nosso convite, Nath, por estar aqui comigo, né, dividindo esse espaço, e até o próximo tema. Até o próximo.
Olá, como vai? Eu espero que você esteja muito bem. Nesse dia que está cheio de atividades, vocês devem estar já exaustos, com muitas palestras, muitas sessões, muitas discussões, mas muito ricas e com certeza devem estar aproveitando muito. Quero aproveitar e falar com vocês também que nesse dia, que são 12 horas de palestras, vocês estão aí já então bem habituados com a discussão de cidades que educam e transformam. E nesse momento, a gente vai falar um pouquinho também sobre o grupo de pesquisa em cidades educadoras, inteligentes e sustentáveis. Eu tenho aqui comigo para a gente poder conversar sobre esse tema as professoras Aline, a professora Sandra e a professora Caroline Brasil. Veja, eu vou só aproveitar esse momento, falar um pouquinho ainda da maratona, dizer que a gente está muito agradecido pela audiência, pela participação de vocês, pelas interações no chat, pelo número de visualizações no YouTube. A gente fica muito agradecido e sem vocês esse evento não faz muito sentido. Então a gente fica muito agradecido por esse engajamento, interessados nessa discussão que é muito rica para as nossas cidades, sobretudo as nossas cidades brasileiras. Bom, falando um pouquinho agora também da maratona, para não esquecer, professoras, nós temos uma palavra-chave. Eu vou soltá-la aqui nesse momento para você recordar que quando você for retirar lá o teu certificado de atividades complementares, lembrando que a participação nesse evento gera um certificado de 12 horas, e você de repente achar interessante, você precisa em atividades complementares, você vai lá e participa da avaliação que é responder uma única pergunta. Qual é a palavra-chave da maratona? E ela chama-se cidade. Muito simples, você vai lá, responde a pergunta e obtém o seu certificado. Bom, dando sequência, eu quero falar então sobre o grupo de pesquisa em cidades educadoras, inteligentes e sustentáveis. É com muita alegria, professores, que eu falo sobre esse grupo de pesquisa, porque ele surgiu no âmbito do Lato Sensu, em 2019. Então, um grupo de professores se reuniu, um núcleo muito pequeno inicialmente, me recordo, a gente vai poder falar sobre isso, e nos reunimos, a professora Sandra está desde o início, Caroline Brasil também, e ali começamos a compor esse grupo com poucos projetos, mas que rendeu ao longo da trajetória já alguns prêmios. A professora Caroline vai falar sobre isso também. Então, esse grupo de pesquisa surgiu com essas 3 dimensões, pensando nas cidades, em 3 eixos fundamentais. A cidade que educa e transforma, que justamente esse eixo central dessa maratona, dessa 4ª maratona. As cidades inteligentes, que tem um link muito mais próximo com as tecnologias e como que as tecnologias nos permitem, né, uma melhoria na qualidade de vida nas cidades. Então, essa é uma vertente muito mais tecnológica das cidades. E também, obviamente, como eixo transversal que perpassa por todos os projetos, que é a noção, a dimensão da sustentabilidade. Então, nossos projetos todos no âmbito do grupo de pesquisa têm essa característica de pensar a sustentabilidade de maneira transversal em todos os projetos. Bom, basicamente, é um histórico muito resumido do grupo. Ele continua uma trajetória de crescimento desde 2019. Vários outros pesquisadores foram se juntando, somando ao grupo, ao ponto de chegarmos numa quantidade significativa de pesquisadores e distribuídos em linhas de pesquisa. E para falar sobre isso, passo a palavra então à professora Aline. Olá pessoal, é muito bom ter vocês aqui conosco. Como bem disse a professora Alceli, nós agradecemos, né, as pessoas que nos prestigiaram, que vieram aprender um pouco, trazer um pouco dessa reflexão em relação à cidade. Eu sou a professora Aline e atualmente, graças à confiança do professor Alceli, sou a líder do grupo de pesquisa 6, Cidades Educadoras Inteligentes e Sustentáveis. O nosso grupo atualmente conta com 22 pesquisadores, né? A maior parte deles está ligada à pós-graduação aqui do grupo Ninter, outros são além, né, ad hoc da pós-graduação, mas todos são muito bem-vindos. Nós temos ali dentro desse contexto 5 pesquisadores doutores, 11 pesquisadores que são mestre e 5 que são especialistas. E dentro desse contexto, nosso grupo cresceu muito. Isso é muito bom, né? A gente mostra que as pessoas estão interessadas pela temática das cidades educadoras, estão interessadas no conhecimento, estão interessadas em buscar soluções para as cidades também. E aí, dentro desse contexto, o nosso grupo começou com 2 linhas de pesquisa e ele expandiu um pouquinho, assim como o número de pesquisadores, expandiu também a linha de pesquisa.
Então, nós temos uma linha de pesquisa referente à educação, às cidades literalmente educadoras que trabalham com políticas públicas. E tem um projeto ligado a essa linha de pesquisa, que é o Observatório de Políticas Públicas. É um projeto bem atuante, sob a responsabilidade de uma colega nossa, a professora Thalita, que trabalha com alguns alunos, inclusive, está fazendo esse acompanhamento em relação às políticas públicas. A proposta dela é fazer um banco, né, de informações sobre as políticas públicas. Temos uma linha referente às cidades no sistema de transporte e mobilidade, que depois eu deixarei para a professora Sandra. E a terceira e a mais nova linha de pesquisa é referente ao empreendedorismo, aos negócios sustentáveis e inovadores, que atuo eu, a professora Alceli, mais alguns colegas, e a gente trabalha dentro do contexto da empresa como um fomento de atuação em uma cidade educadora. Se pensarmos que uma organização, seja ela sem fins lucrativos ou lucrativa, uma entidade religiosa, qualquer organização que seja, ela se enquadra dentro do contexto empreendedor. E esses empreendimentos, as organizações, transformam as pessoas, e as pessoas são transformadas para a cidade. Então, o processo de educação ele também acontece dentro da organização que leva esse conhecimento para a cidade. E aí eu quero convidar agora a professora Sandra a falar sobre a linha e o projeto dela. Professora Sandra. Olá, pessoal. É um prazer imenso estar participando deste grupo de pesquisa, deste evento que está sendo, assim, maravilhoso, um sucesso. Então, como a professora Aline já citou, esse grupo de pesquisa tem várias linhas, né? E tem projetos e tal. Eu fiquei responsável desde o início sobre uma pesquisa sobre enchentes em Curitiba. Primeiramente surgiu assim a ideia: cidades educadoras, cidades sustentáveis, a parte socioambiental, né? Cidades. Então, nós pegamos um projeto para fazer pesquisa sobre as enchentes em Curitiba e o reflexo dela na saúde humana, na qualidade da saúde, não só humana, mas também ambiental. Então, fica na saúde socioambiental. E nós estamos trabalhando já desde o início de 2017, 2018, 2019, isso. 19. Aí a gente está trazendo todos esses dados e tal. Mas não podia ficar somente nisso, porque esse projeto ele ainda está em andamento. Nós tivemos ano passado um ano bastante com recessão de chuva, com diminuição de índice, não tivemos muitas enchentes, tivemos uma crise hídrica bastante acentuada, e nós estamos satisfeitos de saber que temos uma quantidade de água pelo mundo todo, né? Pelo índice de chuva, grande parte do mundo já está regularizando, mas não quer dizer que precisamos esbanjar ou deixar de dar importância ao uso racional deste recurso natural. Então, nós temos essa linha de pesquisa, que é uma preocupação com a cidade, uma preocupação com o indivíduo que vive nela, e a parte ambiental. Então, recai sobre socioambiental. Mas tem um outro projeto também, que eu toco junto com a professora Caroline Brasil, a professora Cristiane Ripka, a professora Márcia, que faz a parte das enchentes junto comigo, Márcia Cravetes, o professor Edson e a professora Andressa. Então, o grupo ele vai aumentando. Nós começamos em 2, 3 pesquisadores, hoje nós já estamos um pouco mais. E temos também o prazer de fazer parte do nosso grupo o professor Jorge Bernardi, que tem um posto bastante interessante, né, na instituição, né, e vem agregar imensamente com o seu conhecimento. Então, a parte que eu faço a pesquisa com a professora Caroline Brasil, a professora Cristiane e a professora Andressa, vai falar sobre a mobilidade urbana e sustentabilidade. Uma coisa não pode ser desligada da outra, né? Se falamos em saúde socioambiental e da cidade, vamos falar da mobilidade. Vou passar a palavra agora à professora Caroline. Obrigada, professora Sandra. Eu agradeço estar presente desde o início, né, nesse grupo. Eu acho que é muito legal ver o crescimento que tanto a Alceli quanto a Aline
comentaram. E realmente eu estou hoje com a Sandra aqui nesse grupo estudando mobilidade urbana. A gente tem já publicado algumas publicações a respeito da ciclomobilidade, da logística urbana para entregas. E aí a gente tem encaminhado agora um pouquinho para também a parte de novos combustíveis dentro dessa infraestrutura urbana para a mobilidade urbana. Então é algo, veja como é amplo, né? A gente olha vários tipos de pesquisa, vários temas, várias perspectivas, né? Dentro desse grupo 6, que é o Cidades Educadoras Inteligentes e Sustentáveis. No começo da nossa fala aqui, o Alceli comentou que a gente já teve prêmios, né, no nosso grupo, e realmente ele faz parte. Nós, antes de entrar nesse projeto da mobilidade urbana aqui do Grupo 6, eu fazia parte, junto com o Alceli, o professor Alexandre e a professora Cristiane, a gente estava fazendo um projeto sobre a indústria automobilística, né, e seu impacto dentro também dessa cidade. Então, a gente fez uma análise do período de 2003 a 2018, a gente publicou esse pequeno resumo expandido no Enfoque de 2019, e em 2020 nós fomos agraciados com um prêmio Menção Honrosa do professor Mário Alencastro. Então foi uma honra para a gente, porque dentro desse grupo de trabalho, que era meio ambiente e sociedade, o nosso trabalho foi escolhido como de grande representatividade, de grande qualidade, para receber esse prêmio Menção Honrosa, que ele realmente é algo assim, o único que a gente pode se orgulhar, não é, Alceli? Eu acho que é algo que a gente ficou muito feliz de receber de colegas que são pesquisadores há mais tempo, que acabaram escolhendo o nosso trabalho para isso. E a gente acaba publicando também a gente tem essas publicações científicas que saem das pesquisas feitas dentro do grupo, mas a gente também acaba escrevendo muitos artigos de opinião. Então vocês vão ver, eu tive um artigo de opinião sobre as bicicletas, eu acho que até compartilhei com a Sandra porque logo a gente participou de um congresso internacional durante a pandemia, porque a gente fica muito atento, se vocês repararem, o grupo ele é muito dinâmico, a gente é muito atento ao que está acontecendo relacionado às nossas pesquisas, para a gente também estar indo em outros eventos, outros congressos, outras instituições, para a gente trocar experiências. E durante a pandemia a gente teve a oportunidade de participar de um congresso internacional sobre mobilidade, que envolvia só mulheres responsáveis pela mobilidade urbana, de vários países, Colômbia, Argentina, Brasil, tudo da América Latina. Várias cidades aqui também do Brasil, e a gente assistiu. Logo em seguida me veio a ideia de escrever um artigo de opinião sobre isso. E teve uma repercussão gigantesca esse artigo de opinião, que uma das autoras que eu usei na pesquisa aqui do Grupo 6 entrou em contato comigo através do LinkedIn para elogiar o trabalho que a gente tem feito e gostou que a gente usa a pesquisa dela como referência para a nossa. Então vejam que oportunidade que a pesquisa nos traz de interação e de visibilidade, tanto para o que a gente pesquisa para ver como é atual, como as pessoas estão falando muito sobre isso, mas também a gente tem essa oportunidade de criar relacionamento com pessoas de outros países, outras cidades. Então acho que é algo muito bacana que o grupo nos proporcionou. E o grupo atual agora, a gente realmente está caminhando aí para a mobilidade urbana, já estamos trocando um pouco, né, Sandra, da parte de ciclovia, a gente está um pouco encerrando isso, a gente está mais envolvido hoje na legislação, como que a política pública está voltada para a mobilidade urbana, plano diretor, como que isso está acontecendo aqui na cidade de Curitiba a princípio, e aí a gente está pensando em evoluir a pesquisa mais para a parte de combustível e a evolução para que esse combustível seja mais sustentável na mobilidade urbana das cidades. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente, se pudesse deixar, a gente fica falando aqui mais uma maratona, Alceli. Eu não sei você, mas assunto é o que não falta. É verdade. Não, eu só tenho, né, a agradecer, porque veja, se vocês forem notar, nós temos o grupo, nós temos a liderança principal, né, conduzida aqui pela professora, brilhantemente pela professora Aline, mas o grupo só funciona e ele tem esse nível de engajamento porque nós temos várias lideranças dentro dos projetos. Então a gente fica muito feliz de saber que o grupo está caminhando bem, os projetos estão caminhando bem, nós conseguimos acomodar a pesquisa, né, dentro também da nossa instituição, temos esse incentivo por parte da instituição. E se você ficou interessado, quer saber um pouco mais, interessado,
em saber um pouco mais sobre os projetos, entre em contato com a gente. Mande um e-mail, deixo aqui já meu e-mail, alceli.a@uniinter.com. Entre em contato com os pesquisadores, quer saber um pouquinho mais sobre os projetos, de repente quer saber como que isso se tem desdobramentos nos cursos que nós ofertamos aqui na instituição, no âmbito do Lato Sensu. Então, se você ficou interessado, entre em contato. Eu queria só fazer um último registro, professores, e também para a nossa audiência, é que recentemente, no dia 28 de fevereiro, agora, de 2023, a Uninter foi agraciada com, agora se tornou membro da Cátedra Unesco de Cidades que Educam e Transformam. Então, o título da maratona tem muito a ver também com a nossa participação na Cátedra da Unesco de Cidades que Educam e Transformam. São apenas 12 instituições no mundo e a Uninter é a única instituição da iniciativa privada inserida nessa cátedra. Então, assim, para nós é um motivo de muito orgulho saber que os nossos projetos, os nossos grupos de pesquisa, a instituição como um todo, toda a pesquisa realizada no âmbito da instituição, a professora Caroline falou justamente do Enfoque, que é o nosso evento institucional de pesquisa, e o nosso prêmio ali recebido, e muito assim, agradecer também aos nossos pares, porque esse reconhecimento vem dos nossos pares, né, dessa premiação. Então, saber que a pesquisa está sendo alavancada aqui, com muito apoio, inclusive, da nossa pró-reitoria, nosso pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão também faz parte do nosso grupo. Então, o nosso grupo ele é realmente um grupo muito forte, e saber que a pesquisa está cada vez mais sendo, digamos assim, rendendo bons frutos, não só para nós aqui como pesquisadores, professores, mas também para os nossos alunos que participam via iniciação científica. Então, tem muitos eixos, como a Caroline falou, muitas coisas que a gente poderia estar falando, mas a gente deixa aqui esse convite para você pesquisar um pouquinho mais, entrar, até mesmo pesquisar os interesses de pesquisa de cada professor, para ver se de repente você acaba se inserindo de alguma forma ou outra numa das nossas iniciativas, dos nossos projetos. E Por aí, fim... desculpe até, Imagine. Alceli, mas até deixar um convite para o pessoal que nos acompanha nas redes sociais, né? O professor Alceli falou realmente do nosso pró-reitor, o professor Nelson Castanheira, que ele participa do nosso grupo de pesquisa, participa da nossa linha de empreendedorismo e é um grande parceiro. Ele apoia e estimula, né? Isso fomenta também e permite que o grupo cresça. Mas o professor Alceli falou referente ao Enfoque, que é o nosso evento de pesquisa. Então, para o pessoal que está nos acompanhando, acompanha as redes sociais da Uninter ou a rede social de algum professor ou mesmo da pós-graduação, vocês vão perceber que vai sair de informações referente ao Enfoque 2023. Aí fica o convite já, né? Se tem interesse, seja em participar, enviando um resumo expandido, tem alguma pesquisa que você fez e quer submeter aqui para o Enfoque, ou quer só participar como ouvinte, acompanhe nas redes sociais que logo vai começar a fomentar as informações, fica convite para participar, tem chance de participar online, quem está em Curitiba fica mais fácil presencial, quem não está pode participar online, né, professora Alceli? Perfeito, então, ótimo. Eu acho interessante também, Alceli, só fazendo, dá muito resultado, e inclusive a gente tem alguns resultados, vamos dar um spoilerzinho, né, Aline, que vai ter algum resultado grande aí que está previsto para esse ano. Fiquem atentos aí nas redes sociais, a gente não vai dizer o que é, mas fiquem curiosos aí, que esse ano o grupo vai ter um resultado muito grande. Mas o primeiro de vários. Esperamos, estamos torcendo. Sim, mas eu acho, pessoal, que assim, todo mundo que participa desse grupo de pesquisa, embora sejam mais de 20 pesquisadores, realmente trabalham. Então se dedicam. Não é simplesmente, meu nome está lá no diretório de pesquisa da CAPES, registrado, mas é só para constar. Sim. Não. São pessoas que realmente estão interessadas em ler, escrever ou entender melhor aquele tema, se aprofundar. E acho que isso reflete no resultado dos trabalhos. Né? Então, a respeito disso, voltando ao assunto que foi falado sobre a premiação, né, das Cidades que Educam, a nossa instituição e tal, esse é um dos objetivos muito fortes do grupo de pesquisa e que foi alcançado. Saiu dos muros da faculdade, da universidade, da instituição e galgou espaço fora, chegando até mesmo a pesquisadores que nos dão suporte para as nossas pesquisas. Então, esse é um dos objetivos muito forte que a gente percebe e queria alcançar e alcançamos, né? E vamos manter justamente com esse pessoal, com esses colaboradores, colegas nossos, que fazem a pesquisa no dia a dia. Reuniões são marcadas, a gente sempre tem reuniões, em reunião de novo, mas precisa, porque essas reuniões alinham
toda aquela pesquisa, alinha, E dá um incentivo dá um também, né? incentivo. E a gente se sente assim parte daquele Isso. grupo. Isso que é legal. Verdade. E ver aquela evolução. E aí quando chega um enfoque, quando chega um artigo de opinião, quando a gente faz uma fala, né? Você veja como extrapola os muros da instituição. Verdade. Esse é um dos objetivos muito fortes do grupo de pesquisa. Sem dúvida, e aproveitando esse gancho da professora Sandra, da instituição romper, né, ir para além da própria estrutura física da instituição e buscar lá na sociedade, e tentar, com a sociedade, resolver os problemas da cidade. E aí vou mencionar, ainda que não seja no âmbito do grupo de pesquisa, mas tem a ver com essa missão, com esse compromisso que nós assumimos enquanto instituição de exercer cada vez mais essa ideia. Daí não via pesquisa, mas via extensão. E aí vou citar o projeto da professora Valentina, que é o projeto da orquestra, que inclusive também está crescendo e com um número muito significativo de músicos que são de fora da instituição. Então é a abertura da universidade para a sociedade. Então, a universidade vai até a sociedade, mas também a sociedade vem até. Essa é a ideia, né, da cidade educadora, de ela se transformar a partir dessa interação, dessa sinergia com a sociedade. E deixo já então o convite para você, logo na sequência, após aqui a nossa fala sobre o grupo de pesquisa em cidades educadoras inteligentes e sustentáveis, para prestigiar então a orquestra da professora Valentina Daldigan. Eu desejo a todos um excelente dia, um excelente encerramento de maratona e um abraço a todos.
Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos chegando à finalização da nossa maratona. Cidades que educam e transformam. Foi de fato uma maratona. Você está cansado? Claro que não. Não se cansa quando é para adquirir conhecimento. Cidades que educam e transformam. Não interessa o conceito mais usual. Smart cities, cidades inteligentes, cidades sustentáveis, cidades educadoras. O importante é que tenhamos uma cidade que de fato educa e transforma. Tivemos um evento fantástico, palestras sensacionais e não se esqueçam, na abertura tivemos Eduardo Pimentel, o vice-prefeito da cidade de Curitiba, uma cidade educadora. E não se esqueçam também que temos, daqui a um ano, a comemoração de 30 anos da AICE, Associação Internacional de Cidades Educadoras. Por que estou enfatizando isso? Porque o Congresso Internacional em 2024 será em Curitiba, uma das cidades educadoras brasileiras que dá exemplo não só para o Brasil, mas também para o mundo. Obrigado a todos os que participaram desse evento e não se esqueçam, ano que vem tem mais. Teremos mais uma sensacional maratona.
Até lá!